Bom, vamos à correção da nossa primeira lista de exercícios. Química, questão de Enem, o conteúdo, propriedades da matéria. Então, essa primeira questão do Enem fala o seguinte. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Então, ele cita aí nessa tabela os combustíveis butano, etanol, metano, metanol e octano. E aí ele pergunta quais desses combustíveis são líquidos a temperatura ambiente de 25 graus. Então, a gente sabe que a temperatura de fusão é a temperatura de troca do estado físico sólido para o líquido. E a temperatura de ebulição é a troca do estado líquido para o gasoso. Então, é como se fosse dois estágios de transição. O ponto de fusão, ou temperatura de fusão, e o ponto de ebulição. Então, antes do ponto de fusão, a substância está sólida. Após o ponto de ebulição, a substância está gasosa. E entre um valor e outro, ela está líquida. Então, a pergunta é, qual dessas substâncias a temperatura de 25 graus está entre a temperatura de fusão e ebulição? Está no meio. Então, analisando aqui, primeiro combustível, butano. A temperatura de fusão dele é menos 135. E a temperatura de ebulição é menos meio. Então, a temperatura de 25 graus está após o ponto de ebulição. 25 graus é após. Então, ele está no estado gasoso. Vamos escrever aqui. A 25 graus, ele está no estado físico gasoso. O butano. Então, ele não é a nossa resposta. Já elimina aqui a letra E. Então, essa daqui já está fora. E a letra A também já está fora. Butano. Temos aí 3 opções. Vamos analisar agora o etanol. A temperatura de fusão dele é menos 112. A temperatura de ebulição é 78. Então, a temperatura de 25 graus está entre um valor e outro. Então, ele sim está no estado líquido. Então, vamos escrever aqui. Líquido. Então, ele tem que estar na nossa resposta. Então, a letra C e a letra D já estão eliminadas porque não tem o etanol. Então, a gente já sabe que a resposta correta é a letra B, porque tem etanol. Mas vamos analisar os outros. O metano, a temperatura de fusão dele é menos 183 e a temperatura de ebulição é menos 162. Então, os dois são graus negativos. O número 25, a temperatura de 25 graus, está bem à frente, o número positivo, está bem à frente a passagem do líquido para gasoso, que é o ponto de ebulição. Então, já passou, há muito tempo. Então, ele é gás. Então, estaria no estado gasoso. Agora, o metanol. Temperatura de fusão é menos 98, a temperatura de ebulição é 65. Então, sim, o número 25 está abaixo de 65, mas está acima do menos 98. Então, ele está entre um valor e outro. Então, ele é um líquido a essa temperatura. Então, metanol, corretinho. Agora, o octano. O octano tem temperatura de fusão menos 57 e ebulição 126. Então, a temperatura de 25 é um valor abaixo de menos 126, mas é um valor acima de menos 57. Está entre um valor e outro aqui no meio, então ele é um líquido. Ele é um líquido, então, corretinho. As substâncias que são líquidas é o etanol, o metanol e o octano. Letra B, resposta. Vamos para a próxima. A próxima questão fala o seguinte. Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, SiO2, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição. Então, ele diz que aqueceu essa amostra e ocorreu as duas transições de estado, fusão e ebulição, obtendo um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Então, é uma substância pura. Para uma substância pura, a fusão e a ebulição ocorrem em temperaturas fixas. Então, o óxido de silício tem a temperatura de fusão 1.600, fixo nesse valor. E a temperatura de ebulição 2.230 graus Celsius. Então, a gente tem que encontrar um gráfico em que ocorra a fusão e a ebulição
E como ela é uma substância pura, vai ser formado aqueles 2 degraus, né, aqueles 2 patamares certinhos, fixos na temperatura. O primeiro degrau na temperatura de 1.600 e o segundo na temperatura de 2.230. Então, analisando as opções aqui, qual dos gráficos representa essa substância que é pura? Né? Então, esse gráfico, nem a fusão nem a ebulição estão formando um patamar onde a temperatura permanece fixa durante toda a transição de estado. Então, enquanto estiver trocando do estado sólido para o líquido, aquela temperatura não sobe e nem abaixa, ela permanece estável. Então, forma um degrau por isso, né? E não formou em nenhuma das 2 transições. Então, isso aqui não é a resposta certa. Isso aqui, como não formou nenhuma dos dois degraus, ele seria um gráfico de uma mistura de substâncias e não de uma substância pura. Então, não é o gráfico correto, né? O gráfico B, ele até mostra uma transição de uma substância pura, porque ele mostra uma passagem de estado físico, um degrau aqui sendo formado, na temperatura de 2.230 graus. Só que ele diz que o gráfico que ele está procurando é das 2 transições, é um gráfico completo, com a transição da fusão e depois da ebulição. Então, esse gráfico está incompleto. Então, por isso ele está errado, porque está incompleto. O terceiro gráfico, ele mostra uma primeira transição que não está formando esse patamar, né, indicando que não é uma substância pura, e a segunda transição, que é a ebulição, está formando um degrau certinho. Então, qual é o tipo de mistura em que a fusão é uma mistura, né, porque não formou os 2 degraus, mas a fusão, ela é sem uma temperatura fixa, mas a ebulição é similar a um gráfico de uma substância pura. Então, ela confunde, né, essa parte do gráfico confunde-se com um gráfico de uma substância pura, na ebulição. Então, quem lembra do mnemônico, né, é eu fui zebu. Então, a mistura que engana, né, tem um gráfico similar à substância pura. Na ebulição, é a mistura chamada de azeotrópica. Então, essa aqui seria uma mistura azeotrópica. Né? Que é o contrário aqui da letra E, que você observa que existe um degrauzinho aqui, um patamar, durante a fusão, mas na ebulição ela não tem esse degrau. Então, ela é similar a uma substância pura durante a fusão, porque a temperatura permaneceu fixa. Então, é um outro tipo de mistura, né? Que é a mistura eutética, que engana na fusão. Então, essa é a mistura eutética. Então, esse mnemônico aqui, ele quer dizer que uma mistura em si, ela tem um gráfico como o da letra A, onde nenhuma das 2 transições ocorre a uma temperatura fixa. Mas a mistura eutética e azeotrópica, elas parecem, uma parte da sua transição parece como uma de uma substância pura, né? A mistura eutética, ela é similar a uma substância pura na fusão. E a mistura azeotrópica, ela é similar a uma substância pura na ebulição. Certo? E ele diz que ele quer um gráfico de uma substância pura, então é a letra D, porque nós temos as 2 transições, a primeira a fusão a 1.600 graus e a ebulição a 2.230 graus, ocorrendo em uma temperatura fixa. Então, essa é a resposta correta. A letra D é o gráfico de uma substância pura. Então, vamos para a próxima. Essa número 3 é uma outra questão do Enem também, que fala sobre o alcoolômetro. Alcoolômetro Gay-Lussac é o que é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume de soluções de água e álcool na faixa de 0 grau GL a 100 grau GL, com divisões de 0,1 grau GL. Então, é um medidor, né, em porcentagem de álcool, daquela mistura, né, mistura água-álcool. A concentração do alcoolômetro se baseia no princípio da flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. Então, aqui está a palavra-chave, que é semelhante a um densímetro. Então, se o aparelho é semelhante a um densímetro, ele é influenciável pela mudança de temperatura, né? Porque nós sabemos que a densidade é massa dividido por volume. Porém, de acordo com a temperatura, o volume pode ser alterado, porque existe um fenômeno da dilatação dos objetos. Então, com temperaturas mais altas, há uma dilatação.
e o volume aumenta. Se o volume aumenta, o resultado dessa divisão dá um valor menor. Então, se aumenta o volume, ao dividir a massa pelo volume, o resultado, que é o valor da densidade, vai dar menor. Então, ao aumentar a temperatura, ocorre a dilatação, o volume aumenta e a densidade diminui, certo? Então, se esse alcoolômetro, que é similar a um densímetro, vai ser influenciado pela temperatura, vai ocorrer a mesma coisa. Ao aumentar a temperatura, esse valor, né, de medida vai diminuir. Né? Então, vai dar um errozinho de acordo com a temperatura. Então, vamos continuar lendo aqui a questão. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. Então, ele diz que o aparelho está calibrado para medir a 20 graus Celsius. Mas, se houver uma mudança, então vai ser preciso uma correção, porque ele vai medir errado. Afinal, ele é similar a um densímetro. E a temperatura vai influenciar nessa medida, vai dar um erro de medida. Então, ele diz: é apresentada parte da tabela de correção de um alcoolômetro com a temperatura. Então, repara aqui, ó, tabela de correção do alcoolômetro com a temperatura de 20 graus. Leitura de temperatura. Então, se for 20 graus, a medida bate certinho, ó, 35, 35, 36, 36. Agora, conforme eu vou aquecendo, ó, 21, 22, 23, 24, 25 graus, o aparelho vai tendo um erro. A medida de 34,6 é que equivale a 35. A medida, por exemplo, aqui a 25 graus de 33 é que equivale ao grau 35. Então, se estiver quente, né, uma temperatura maior, a medida vai diminuindo. E aí você tem que olhar para essa tabelinha e entender que se eu estiver, por exemplo, a 25 graus e o aparelho medir 33, na verdade ele não quer dizer 33, ele quer dizer 35, porque ele está alterado pelo efeito da temperatura. Então, olha a pergunta. É necessária a correção da medida do instrumento, pois o aumento da temperatura promove o quê? O que acontece com esse aumento da temperatura? Letra A, há um aumento da dissociação da água. Letra B, há um aumento da densidade da água e do álcool. Nós vemos que é o contrário, o aumento da temperatura diminui a densidade, não aumenta. Então, essa está muito errada, né? Letra C, mudança do volume dos materiais por dilatação. Corretíssimo. Letra C. Vamos ler as outras. Letra D, aumento da concentração de álcool durante a medida? Não, a quantidade de álcool não se altera. A medida é que é feita com algum erro. Letra E, alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água? Não, porque a densidade é uma propriedade, na verdade, física. É uma medida física. Então, não é uma propriedade química que é alterada. A dilatação também é um fenômeno físico. Certo? Então, letra C é a letra correta. Letra C. Ok? Vamos para a próxima. Número 4, também questão do Enem. O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo-flutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade de 1,15 gramas por mililitro. Então, essa é a nossa solução de comparação, 1,15. Assim, os ovos que flutuam, aquele que flutuar, na superfície dessa solução são detectados. Então, para eu detectar os ovos, eles precisam flutuar. E para ele flutuar numa solução que tem densidade 1,15, é porque ele precisa ter uma densidade menor. Aquele que tem densidade menor, flutua. E aquele que tem densidade maior que 1,15, afunda. Certo? Então, ó, os dados de densidade dos ovos de alguns parasitos estão apresentados na tabela. Então, eu tenho ancilostoma, ascaris lumbricoides, enfim, tem 5 tipos de parasitos e as suas densidades. Considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados? Então, para eu detectar, ele tem que flutuar. Flutuar sobre uma solução que tem densidade de 1,15. Então, para ele flutuar, ele tem que ter uma densidade menor que 1,15. Quais desses parasitos têm uma densidade menor que esse número? 1,18 é maior, 1,30 é maior. Agora, 1,13, 1,11, 1,06 são valores menores, então eles vão flutuar e vão ser detectados. Então, a resposta é que contenha ancilostoma, ascaris lumbricoides, ascaris suum. Então, letra C. Correto? Vamos para a próxima. Número 5 da nossa primeira lista, questão do Enem. Tem 2 textos, né?
Texto 1. No cordel, intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado, e menos denso que a água quando no normal estado. Então, ele está citando a propriedade de densidade. E ele diz que é menos denso que a água. É importante saber que a densidade da água é 1 grama por ml. Tá? Então, significa que 1 grama de água é o mesmo que 1 ml, ou 100 gramas de água é igual a 100 ml. 1000 gramas de água, que é 1 quilo, é igual a 1000 ml, que é 1 litro. Né? Então, se eu pegar 1 litro de água, eu tenho 1 quilo ali, porque a densidade da água é 1. Beleza, texto 2. Texto 2, na verdade, é uma tabela. Né? Distâncias médias do planeta ao Sol e suas densidades médias. Então, eu tenho vários planetas, tenho a distância deles para o Sol em unidade astronômica, esse UA é a unidade astronômica que equivale aqui, ó, a legenda, a 149.600.000 quilômetros. Né? E tem as densidades médias. E aí ele pergunta, considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência? Então, ele está falando de algum planeta que seja menos denso que a água, ou seja, que tenha uma densidade menor que 1, certo? Então, o único que tem uma densidade menor que 1 é Saturno. Certo? Então, letra correta, letra D. Então, é importante saber essa densidade da água. Questão 6, do Enem também. O descarte do óleo de cozinha na rede de esgotos gera diversos problemas ambientais. Pode-se destacar a contaminação dos cursos de água, que tem como uma das consequências a formação de uma película de óleo na superfície, causando danos à fauna aquática, por dificultar as trocas gasosas, além de diminuir a penetração dos raios solares no curso hídrico. Então, ele está falando de um problema ambiental que ocorre quando nós jogamos óleo, né, nos cursos de água. Porque óleo e água não se misturam, né, não são solúveis entre si. Então, se eles não se misturam, esse óleo vai ficar separado da água. E ainda mais, os óleos têm a densidade menor que a da água. Então, eles flutuam sobre a água, eles formam uma película sobre a água, na superfície da água. E aí, se eu tenho lá um rio e eu tenho uma película de óleo por cima, né? Ela tá aqui, ó, por cima do meu curso da água, né? E aí a dificuldade vai ser as trocas gasosas entre a água e o ambiente. Vai ter uma barreira, né? Além disso, os raios solares vão ter dificuldade em passar, certo? Então, esse é o grande problema. E aí, ele pergunta, qual das propriedades dos óleos está relacionada ao problema ambiental citado? Né? Então, por que esse problema ambiental existe? Né? Qual é a propriedade dos óleos que faz com que exista esse problema? É porque ele é altamente miscível à água, ou seja, porque ele se mistura, miscibilidade tem a ver com se misturar, é porque ele se mistura muito com a água? De jeito nenhum, né? É a alta reatividade com a água, ele não reage com a água. Não reage, não há reação química aí. É porque por causa da sua baixa densidade em relação à água, corretamente. Então, é a baixa densidade que faz com que ele fique por cima da água, formando essa película. Né? É devido à sua baixa viscosidade em relação à água. Viscosidade é a resistência ao escoamento. Então, lembra sempre de quando a gente vira um copo de água na pia. A água escorre com certa facilidade. Agora, vira, por exemplo, uma maionese, um shampoo, ele demora a escorrer. Então, viscosidade é essa resistência ao escoamento. Então, o shampoo é mais viscoso que a água, né? Então, o óleo, geralmente, ele não é mais viscoso e não seria essa propriedade também que causa o problema ambiental citado. Então, o alto ponto de ebulição em relação à água não tem a ver porque não estamos falando de transição de estado físico aqui. Então, é a baixa densidade que faz com que ele fique por cima da água, formando essa película e impedindo as trocas gasosas e a entrada de luz solar, certo? Questão 7. Em um experimento, foram separados 3 recipientes A, B e C, contendo 200 ml de líquidos distintos. O recipiente A continha água de densidade 1 grama por ml. O recipiente B, álcool etílico, com densidade 0,79 gramas por ml. E o recipiente C, clorofórmio, com densidade de 1,48 gramas por ml. Em cada um desses recipientes foi adicionada uma pedra de gelo, com densidade 0,9 gramas por ml. Então, ele quer saber o que foi observado
nesses experimentos, né? O que aconteceu com a pedra de gelo. Então, se eu tenho no primeiro recipiente A água, que a densidade é 1 grama por ml, a densidade é 1, a pedra de gelo que tem densidade 0,9, ela tem uma densidade menor. Então, ela vai ficar por cima, vai flutuar, porque a densidade da pedra de gelo vai ser menor. Agora, se num recipiente B eu tenho álcool etílico, que a densidade é 0,79. E aí, o 0,9 da pedra de gelo é maior que 0,79, então o gelo vai afundar, porque a densidade dele próprio é maior que a do líquido ali, então. Agora, no recipiente C, eu tenho um líquido, que é o cloroforme, com a densidade 1,48. Então, o 0,9, que é a densidade do gelo, é bem menor, então ele vai flutuar. Então, o princípio é esse. Aquele que tem densidade menor flutua, aquele que tem densidade maior fica por baixo, certo? Afunda. Então, nós temos como resultado que ele flutuou em A, afundou em B e flutuou em C. Então, a resposta correta é letra B, né? Flutuou em A, afundou em B, flutuou em C. Próxima questão. Questão de número 8. Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, o estudante realizou um teste de densidade, colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, tem algumas marcações nesse instrumento que mede a densidade. Né? Então, marcação aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de marcação, certo? E aqui na água, ele ficou na linha 3, certo? Na linha 3. E a densidade da água, a gente sabe que é 1 grama por ml, né? Ou, também é importante saber que o ml é a mesma coisa que o centímetro cúbico, né? Que aqui nessa questão ele está usando essa unidade. Enfim, então, 1 grama por ml é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico, porque a medida de ml é a mesma de volume, né? Que vale a centímetro cúbico. Em 2 outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Então, NaCl, cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação, formando os íons Na+, e Cl-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Então, ele está querendo dizer que eu vou pegar 2 litros de água, vou adicionar o sal, né? O sal vai sofrer essa dissociação, mas ele não vai ocupar um espaço a mais. A gente vai continuar tendo 2 litros, porque ele se espalhou, né? Se dissociou e se solubilizou, e não é para considerar que aumentou o volume, sim permaneceu com 2 litros. Nesses recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em. Então, a solução A tem a densidade seguinte, ó. Eu tenho, no caso, uma solução de 2 litros de água, mais 100 ml. Então, a densidade de A seria os 2 litros de água, que equivale a 2 quilos, né? 2.000 gramas, mais 100 gramas de água, certo? Dividido por 2 litros. Então, é massa, a massa de água, que é 2 litros, equivale a 2.000 gramas, né? E a massa do sal, que eu adicionei 100 gramas. Né? Então, 2.100 dividido por 2. Aí eu não vou colocar 2 litros também, porque 2 litros equivale a 2.000 ml, né? Ele quer grama por ml. Então, aqui é quantidade de gramas e aqui é quantidade de ml, na densidade de A. Né? Vou cortar aqui os zeros. 2 zeros em cima, 2 embaixo. Ficou 21 dividido por 20, tá? Pode dividir, por exemplo, 21 por 2, né? Que dá 10,5, depois dividir por 10, né? Porque 20 é 2 vezes 10. Então, posso dividir 21 por 2 primeiro, dá 10,5, depois por 10 dá 1,05, tá? Então, a densidade é 1,05 por ml. Então, a densidade de A é 1,05. Então, ela é um pouquinho maior que a da água, né? Porque a da água é 1 e deu na terceira marcação. A da água é 1, deu na terceira marcação. Então, a densidade de A é um pouquinho maior. Vou colocar aqui do lado.
densidade de A é 1,05, certo? Sendo que a gente sabe que cada marcação equivale a 5 vezes 10 a menos 2, que é exatamente 0,05, né? Então, significa que essa solução A vai ter que dar uma marcação diferente da água, né? Porque aumentou, geralmente, realmente 0,05. Então, é uma marcação, um tracinho de diferença, tá? Então, vamos fazer agora, já adaptando essa daqui, para a densidade de B. Então, a densidade de B vai ser a mesma quantidade de água, 2.000 gramas, né? Que são os 2 litros, só que é mais 200 gramas de sal. Então, vai ser 2.200 dividido por 2.000. Cortando os zeros novamente, vai ser 22 por 20, dividido por 20, né? 22 dividido por 2, 11. 11 dividido por 10, 1,1. 1,10, para ficar com as mesmas casas decimais, tá? Então, a densidade de B é 1,10. Vou anotar aqui no cantinho, novamente. Densidade de B, 1,10. Então, significa que a densidade de B vai ser 2 casinhas de diferença, tá? Porque a marcação, ela vai de 0,05 em 0,05. E aí, vou desenhar ele aqui maior, tá? Então, ele tem aqui, vou desenhar mais quadradinho, tá? Tem marcações, certo? A marcação da água tá na terceira aqui, ó, que é 1, certo? E aí, o que que acontece? Se a solução que está aqui embaixo, ela for mais densa, muito densa, significa que esse densímetro vai flutuar mais, porque o mais denso desce, e aí o densímetro vai flutuar mais. Ele vai mais para cima. Se ele vai mais para cima, a marcação desce. Então, significa que ele indo mais para cima, né? Ele mais para cima, a marcação desce. Então, de 0 em 0,5, é assim, ó. Então, na água, ele estava aqui. No densímetro A, ele vai descer, porque o objeto vai flutuar mais para cima e a marcação do líquido vai descer, porque o líquido é mais denso. Na densidade de B, ele vai flutuar mais ainda e a marcação vai descer mais uma casinha, porque ela desce de 0,05 em 0,05, certo? Então, a densidade de A vai dar 1 abaixo da água e a densidade de B vai dar 2 abaixo da água. Então, vamos observar aqui nas opções qual que a gente encontra esse fenômeno acontecendo, tá? Então, aqui na letra D ocorre isso, porque realmente a densidade da água está aqui no terceiro, caiu mais 1 para a segunda marcação, é a densidade de A. E a densidade da água está aqui no terceiro, caiu 2 marcações, ela está aqui na primeira marcação, é a densidade de B, certo? Então, a letra D é a letra correta. Então, a grande sacada dessa questão é a seguinte: quando o líquido está mais denso, é como se o objeto que está sobre ele flutuasse mais para cima. E se ele flutua mais para cima, a marcação desce, porque o líquido vai estar numa marcação mais para baixo, certo? Próxima questão. Um laudo de análise de laboratório apontou que a amostra de leite de uma usina de beneficiamento estava em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida. Então, ele está dizendo, né, que analisou leite e que foi observado que tinha mais sacarose. Sacarose é o nosso açúcar, tá? Açúcar. Tinha mais açúcar do que permitido. Então, qual teste listado permite detectar a irregularidade descrita? Então, ter mais açúcar vai influenciar na turbidez do leite? Não, porque o leite já é branco, o açúcar é branco, não vai ser a turbidez que vai ser influenciada. Vai influenciar na cor do leite? Novamente, pelo mesmo motivo, né? Vai influenciar no pH do leite, ou seja, ele vai ficar mais ácido ou menos ácido? Não, porque o açúcar não tem essa propriedade de acidez assim. Vai influenciar na medida de condutividade. O açúcar é uma substância molecular ou covalente, certo? É uma molécula, então ela não tem cargas para influenciar na condutividade, né? Diferente do exercício que a gente viu anteriormente, que era o sal, que se dissociava em sódio positivo e cloro negativo, né? Aí eu teria mais cargas. Mais cargas aí poderia ser que na condutividade fosse influenciável. Mas a substância covalente, ela não, via de regra, ela não sofre esse processo, né, de geração de íons, tá? Com exceção dos ácidos. Mas o açúcar não é uma substância ácida. Então,
O que vai influenciar, como a gente já viu, é na densidade. Porque quanto maior a densidade, quanto maior sólidos dissolvidos, maior a densidade. Nós vimos agora, mesmo no exercício anterior, que quando eu adicionei mais sólidos, a densidade foi aumentando, né? Então, se nesse leite tiver mais açúcar do que o comum, a densidade dele vai aumentar, porque eu tenho mais massa naquele volume, né? Que é a massa do leite mais o açúcar que eu adicionei. Então, vai ter mais massa que o comum, eu vou ter uma densidade maior. Então, a densidade é massa por volume, né? Se eu tenho mais massa, a densidade aumenta também. Então, a medida de densidade vai revelar essa adulteração aí no leite. Outra questão de Enem. Questão de número 10. O acúmulo de plásticos na natureza pode levar a impactos ambientais negativos, tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos. Uma das formas de minimizar esse problema é a reciclagem, para a qual é necessária a separação de diferentes tipos de plástico. Em um processo de separação foi proposto o seguinte procedimento. Coloque a mistura de plásticos picados em um tanque e acrescente água até a metade de sua capacidade. Mantenha essa mistura em repouso por cerca de 10 minutos. Retire os pedaços que flutuarem e transfira para outro tanque com uma solução de álcool. Coloque os pedaços sedimentados em outro tanque com solução de sal e agite bem. Qual propriedade da matéria possibilita a utilização do procedimento proposto? Então, ele colocou um tanque com água e jogou o plástico picado ali. Alguns flutuaram, seguiu para um tratamento. Outros sedimentaram, ou seja, sedimentar é ir para o fundo, é afundar. Ir para o fundo, né? Ir para o fundo lentamente, está sedimentando. Então, se um flutuou e outro afundou, é porque eles tinham uma diferença com a água, uma diferença de quê? De densidade. Porque aquele que flutua tem a densidade menor, é um tipo de plástico, seguiu para um tratamento. Aquele que afunda tem uma densidade maior, então é um outro tipo de plástico, seguiu para outro tratamento. E assim eu separei os tipos de plástico, né? Cada um para sua linha de tratamento de reciclagem. Então, foi com base na densidade, tá? Não necessariamente a massa com volume, porque a densidade é a relação dos dois, massa por volume. Então, é uma propriedade derivada da combinação dessas duas outras, tá? Então, é pela densidade. Questão 11. As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre circulante no período do Brasil colônia pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição, sabendo-se que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas por centímetro cúbico. O investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% cobre, e as massas 26, 27, 10 e 36, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água. Então, tem 5 ml de água, comecei aqui com 5, e adicionei a primeira moeda, a moeda A. E aí o volume aumenta, porque eu mergulhei um objeto e esse objeto ocupa um espaço, ocupa um volume. Então, a água são apenas 5 ml, mas quando eu adicionei o objeto, a marcação foi para 7. Então, houve um aumento de volume, que é o volume do próprio objeto. Então, a densidade da moeda A é a massa sobre o volume. Qual é a massa da moeda A? 26 gramas. Qual é o volume da moeda A? É o volume que ele deslocou de água, né? Foi de 5 para 7. Então, é uma diferença, né? 7 menos 5 aumentou 2 ml. Então, esses 2 ml é o volume da água. O volume da moeda A. 26 dividido por 2, 13. Então, a densidade da moeda A é 13 gramas por ml, ou por centímetro cúbico, né? Que é a mesma coisa. Então, ela não é feita de cobre, porque ele afirmou que a moeda de cobre, ela tem uma densidade igual a 9 centímetro cúbico. Então, não é de cobre, a moeda A. Densidade da moeda B é a massa dela, que é 27, dividido pelo volume. Ó. O volume estava em 7. Quando eu adicionei a moeda B, o volume foi para 10. Então, 10 menos 7 aumentou 3 ml. Então, o volume da moeda B é 3, porque ele deslocou, né, o nível da água de 7 para 10. Então, 27 dividido por 3, 9. 9 gramas por centímetro cúbico. Então, a moeda B, ela realmente é de cobre, porque a densidade deu 9. Qual é a densidade da moeda C? Ela tem 10 gramas e ela deslocou o volume de 10 para 12. Então, 12 menos 10, 2. Então, o volume da moeda C é 2 ml. 10 dividido por 2, 5.
5 gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade da moeda C é 5, então ela não é de cobre, ela não é a verdadeira. E a última aqui, a moeda D, a massa é 36 gramas. E ela deslocou o volume de 12, o volume foi para 16. Então, 16 menos 12, 4. O volume da moeda D é 4 ml. 36 dividido por 4 dá 9 gramas por centímetro cúbico. Então, as únicas moedas verdadeiras, né, são aquelas que deram 9. Então, é a moeda B e a moeda D. Resposta correta, B e D, letra D. Letra D, resposta correta. Questão 12. Para lavar e refrescar um ambiente que estava a 40 graus Celsius, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou. Então, água pura, ele se concentrou, não molhou, não espalhou sobre a superfície. Adicionou detergente, o líquido se espalhou pelo líquido. Então, quando um líquido ele forma aquelas gotas, né? Ele não se espalha sobre a superfície, né? É porque ele não interage bem com o material da superfície, mas interage bem com si mesmo. Então, forma aquelas bolhas sobre a superfície sem molhar. Agora, quando o líquido se espalha, molhou tudo, é porque ele interage melhor com a superfície. E essa propriedade de coesão que junta essas partículas é chamada de tensão superficial. Certo? Então, o detergente quebrou essa tensão superficial e permitiu, né, o espalhamento do líquido sobre a superfície. Tá? Então, a molhabilidade da superfície foi melhorada em função da letra A, solubilidade do detergente em água ser alta. B, tensão superficial da água ter sido reduzida. C, pressão de vapor da água ter sido diminuída. D, densidade da solução ser maior que a da água. E, viscosidade da solução ser menor que a da água. Então, não tem a ver com escoamento, porque a água tem uma boa viscosidade, mas ela não vai se espalhar em superfícies que ela não tem afinidade química. A densidade não tem a ver, pressão de vapor não tem nada evaporando, né? Então, a solubilidade do detergente não é isso que fez essa mudança de comportamento da água, é a tensão superficial ter sido diminuída. Tá? Outra questão. A densidade é uma propriedade que relaciona uma massa e um volume de um material. Um estudante iniciou um procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Primeiro, ele determinou a massa da amostra, então 27,8. Em seguida, utilizou uma proveta graduada em mililitro com água para determinar o volume da amostra, conforme esquematizado na figura. Considera a densidade da água igual a 1 grama por ml. Então, eu tenho aqui, ó, 35 ml de água. Mas quando eu mergulhei a amostra, que é o objeto, ela desloca o volume de água porque ela também ocupa um espaço. Então, ela deslocou para 45. Então, qual é a densidade dessa amostra? A massa dela é 27,8. E o volume dela é o que ela deslocou, de 45 para 35. A diferença é o volume da própria amostra, que é 10. Então, 27,8 dividido por 10, né? Qualquer número dividido por 10 é só andar com a vírgula para trás. Então, vai ficar 2,78 gramas por ml, né? 78. Então, letra E é a resposta. Próxima questão. As figuras mostram dois experimentos. No primeiro, foram colocadas em um frasco e agitadas com uma colher volumes iguais de mel, água, óleo e álcool etílico. Após alguns minutos, podia-se verificar que o sistema tinha duas fases. Então, se eu misturar esses 4 materiais e agitar, sacudir, ele vai formar esse sistema aqui, esse sistema número 1. Com 2 fases, uma fase por cima e uma fase bem maior por baixo, certo? Então, nós sabemos que água e óleo não se misturam, mas a água se mistura com o álcool e com o mel. Então, aqui, nessa fase de baixo, eu tenho 3 coisas misturadas, água, mel e álcool. E aqui nessa fase de cima, eu tenho o óleo, que ele é menor, ele é menos denso que o restante, e fica por cima, porque ele não vai se misturar com a fase aquosa, né? No segundo experimento, foram colocados lentamente e sem agitação. Então, foi colocado um sobre o outro, em uma determinada ordem, sem misturar. Os mesmos volumes de mel, água, óleo e álcool.
pode-se observar que, dependendo da ordem da adição de cada componente, ele permaneceu com 4 fases. Então, esses dois é quando eu adiciono lentamente cada um, certo? E aí eles não se misturam. Então, provavelmente, o álcool está separado da água, né? E aí aquele que é menos denso fica por cima, né? O que é mais denso fica por baixo, e assim vai. Então, qual é a propriedade de líquidos e soluções que justificam os resultados obtidos nesses experimentos? Então, eu sei que no experimento 1, aquele que tinha afinidade, como eu agitei, eles se misturaram. E aquele que não se mistura, ficou separado. Então, o que a gente está falando é sobre solubilidade, que é a capacidade de se misturar. O óleo não é solúvel na água, então ele ficou separado por cima. Então, a gente está falando de solubilidade nesse experimento 1. Agora, no experimento 2, a gente está falando sobre densidade, porque a gente separou os líquidos por densidade. Aquele que tinha densidade maior ficou por baixo, né? Aquele que tem densidade menor ficou por cima, tá? Então, densidade maior fica aqui embaixo. Densidade menor fica aqui em cima, tá? E aqui, aqueles que se misturaram ficaram juntos. O que não se misturaram ficou separado em outra fase, tá? Então, tem a ver com solubilidade e densidade. Próxima questão. Essa já não é do Enem, é da FUVEST. Uma usina de reciclagem de plástico recebeu um lote de raspas de 2 tipos de plásticos. Um deles com densidade de 1,1 kg por litro e outro com densidade de 1,14 kg por litro. Para efetuar a separação dos 2 tipos de plástico, é necessário preparar 1.000 litros de uma solução de densidade apropriada, misturando-se volumes adequados de água, que tem densidade de 1 kg por litro, e de uma solução aquosa de NaCl, tá? NaCl disponível no almoxarifato da usina, de densidade de 1,25 kg por litro. Esses volumes em litros podem ser respectivamente. Então, eu preciso de uma solução para separar esses plásticos. Então, eu preciso que um plástico flutue, né? No caso esse que tem 1,10 densidade. Aí o líquido fica aqui no meio, esse é o primeiro plástico, e o segundo plástico afunde, que tem densidade de 1,14. Então, esse líquido, para que ele faça essa separação, e um plástico fique para cima e outro para baixo, o líquido no meio, ele precisa ter uma densidade entre 1,10 e 1,14. Então, pode ser 1,11, pode ser 1,12, pode ser 1,13, né? Que tem que ter uma densidade intermediária para que ele separe esses dois líquidos, certo? E a gente tem o seguinte, né? Se a densidade é 1,10 da água é 1, e a da solução aquosa de sal, né, de NaCl, é 1,25, se eu fizer uma média entre os dois, o meio vai ficar 1,125, né? Que é a metade, né? No meio, assim, entre os dois valores. Para eu ter uma densidade no meio entre os dois valores, eu precisaria pegar 500 litros dessa e 500 litros dessa. Porque aí eu teria uma densidade no meio, que é 1,12, né? Agora, se eu pegar água demais, vai ficar com uma densidade muito baixa, porque vai ficar perto de 1. E aí não serve. Se eu pegar, né? Porque aí o líquido ficaria aqui embaixo, né? Uma densidade... Aliás, o líquido ficaria aqui em cima, porque seria uma densidade muito baixa. E ele flutuaria, os dois plásticos afundariam. Se eu pegar essa solução aqui demais, aí o líquido ficaria muito denso. O líquido ficaria embaixo e os dois plásticos flutuariam. Então, não pode ser água demais, não pode ser essa solução aquosa de sal demais, porque senão a densidade vai dar muito baixa ou muito alta. Eu preciso de um meio termo. E o meio termo, o ideal é que seria mais ou menos, né, uma quantidade meio a meio dos dois, porque a média da densidade seria justamente um valor aceitável. Então, aqui a resposta correta é letra C, tá? Porque as outras opções aqui, ó, ou eu tenho água demais, ou eu tenho solução aquosa de sal demais. Então, eu preciso de algo mais equilibrado, que aí, no caso, seria a letra C, tá? Então, se eu tenho água demais, a densidade ficaria muito baixa, o líquido ficaria por cima e os dois plásticos afundariam, porque se tornariam, né, mais pesados do que essa solução. Agora, se eu tenho solução aquosa de sal demais, essa solução tem densidade 1,25. E aí os dois plásticos flutuariam. Porque aí a solução que seria, né, densa demais. Então, nenhuma coisa nem outra serviria. Eu quero o meio termo. E o meio termo é metade de cada solução. Próxima questão.
O principal componente do sal de cozinha é o cloreto de sódio, mas o produto pode ter aluminosilicato de sódio em pequenas quantidades, pequenas concentrações. Esse sal que é insolúvel, então aqui tá a chave, ele é insolúvel em água. Então, o nosso sal de cozinha tem o cloreto de sódio, que é seu componente principal. Mas eles também adicionam, propositadamente, esse aluminosilicato de sódio, que não é legal, ele não se solubiliza legal em água. Então, a solubilidade dele em água é baixa, ó. Ele é insolúvel em água. Ele age como anti-umectante, ou seja, anti-umectante é evitando, né, que esse sal tenha um aspecto de empedrado. Porque quando o sal está empedrado é porque ele está absorvendo água, né? E se eu adiciono propositadamente esse aluminosilicato de sódio, o sal não vai empedrar porque ele não vai absorver muita água. Porque essa substância não é solúvel em água, não gosta de água, não vai absorver água. Então, né, não vai solubilizar em água. Então, ele não vai empedrar. Então, o procedimento de laboratório adequado para verificar a presença do anti-umectante em uma amostra de sal de cozinha é o... Então, o que eu posso fazer para testar se o meu sal de cozinha tem ou não tem esse agente anti-umectante, que não é solúvel em água? Então, A, realizar o teste de chama. B, medida de pH da solução aquosa. C, medida de turbidez da solução aquosa. D, ensaio de presença de substâncias orgânicas. E, verificação da presença de cátions monovalentes. Então, é o seguinte, se ele não se solubiliza a água, eu vou ver a água turva, porque a turbidez são aqueles sólidos que não estão muito solúveis na água e por isso eu consigo enxergar. Porque se você solubiliza somente água e sal, eu não enxergo o sal porque ele se solubiliza totalmente formando uma solução homogênea. Agora, se algo não se dissolve legal no sal, na água, eu vou enxergá-lo. Então, eu vou enxergá-lo na forma de uma turbidez na água, algo que não se solubiliza bem e está ali misturado. Então, a turbidez é o correto para verificar se tem esse material ou não, tá? Então, sólidos insolúveis, nós vamos conseguir enxergá-los porque ele vai deixar aquela solução mais turva. Próxima questão. Combustíveis automotivos têm sido adulterados pela adição de substâncias ou materiais de baixo valor comercial. Esse tipo de contraversão pode danificar os motores, aumentar o consumo de combustível e prejudicar o meio ambiente. Vários testes laboratoriais podem ser utilizados para identificar se um combustível está ou não alterado. A legislação brasileira estabelece que o diesel, obtido do petróleo, contém certa quantidade de biodiesel. O quadro apresenta valores de 4 propriedades do diesel, do biodiesel e do óleo vegetal, um material comumente utilizado como adulterante. Então, diesel, o nosso diesel pode ter uma mistura de biodiesel, a nossa lei permite. Mas o óleo não. O óleo é uma substância que, se for colocada no diesel, ele é um adulterante, não é permitido. Então, com base nas informações apresentadas no quadro, quais são as duas propriedades que podem ser empregadas tecnicamente para verificar se uma amostra de diesel comercial, ou seja, o diesel comercial já contém biodiesel, está ou não adulterada com óleo? Então, esses dois materiais vão estar naquela mistura. Agora, o óleo não pode estar. Então, qual é a diferença entre o diesel, biodiesel e o óleo? É na diferença que eu vou conseguir saber se o óleo está presente ou não, certo? Então, o que ele tem de muito diferente? Então, ele tem de diferente a densidade, porque a densidade do diesel e do biodiesel é próxima. A do óleo é diferente. Então, se der 0,9, você já sabe que tem óleo, né? 0,8 é o normal do biodiesel e o diesel. Então, a densidade vai servir como uma comparação, tá? O poder calorífico é 33 para o biodiesel e 38 para o diesel. Então, o 36 estaria aqui no meio. Então, poderia confundir, porque está entre uma medida e outra, né? Agora, a viscosidade é um parâmetro muito bom para ver, porque a do diesel, do biodiesel, é bem baixa e a do óleo é muito alta. Então, se der alto, você sabe que está com óleo ali, está adulterado, né? A do teor de enxofre, a do óleo vegetal é parecida com a do biodiesel, então vai confundir se é uma coisa ou se é outra. Então, para não ter dificuldade, né, identificar se o óleo está ou não está presente, o melhor aí seria a densidade ou a viscosidade. Próxima. Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do álcool anidro significa álcool sem água, só álcool. São de 1 grama por centímetro cúbico, que é a da água, e 0,8 gramas por centímetro cúbico, que é o do álcool. A leitura do densímetro, que corresponderia à fração máxima permitida de água, é mais próxima de...
Então, ele quer saber qual vai ser a densidade se eu estiver com a fração máxima de água no álcool. Então, ou seja, a densidade vai ser uma média, né? Já que estamos falando de uma mistura, a densidade não é um valor fixo. Depende de quantos por cento eu tenho de cada coisa nessa mistura. Então, se eu tenho 4,9% de água, é 4,9 vezes a densidade da água. Se eu tenho 4,9% de água, é porque eu tenho 95,1% de álcool, que a densidade é 0,8. E aí, como estamos lidando com porcentagem, eu vou dividir por 100, porque, né, é uma média ponderada em relação a 100%, tá? Então, no momento do Enem, para facilitar os cálculos, é bom que se faça um arredondamento. Então, de 4,9, vamos utilizar 5 vezes 1, né? E aqui o 95, vamos deixar como 95 mesmo. Isso é para ganhar tempo numa prova em que você tem tempo para fazer as questões, né? Tem um tempo limitado. Então, 5 vezes 1, 5. 95 vezes 0,8, né? Podemos fazer aqui separado, um esqueminha. Multiplica 95 por 8 e depois devolve essa casinha da vírgula na resposta, né? 5 vezes 8, 40. 9 vezes 8, 72, que é 4, 76. E aí vamos devolver aquela vírgula que a gente tirou, né? Para fazer o cálculo mais rápido. Então, é 76. 95 vezes 0,8, 76 dividido por 100. 5 mais 76 dá 81. 81 dividido por 100. Sabemos que qualquer número dividido por 100, como 100 tem 2 zeros, é a mesma coisa que pegar o 81 e andar 2 vezes com a casa para trás. Então, correto vai ser 0,81. Então, a densidade é 0,81 centímetros cúbicos. Tá? Letra B, a correta. Então, quando eu tenho uma mistura, a densidade é uma média entre o primeiro componente da mistura, que no caso era a água. Quantos por cento de água? 5%, né, aproximadamente. Então, é uma média entre esses 5% da densidade da água, que é 1, 95% da densidade do álcool, que é 0,8. Então, se eu tenho uma mistura, eu vou fazer uma média das substâncias que estão misturadas ali. Não vai ser a densidade da água, não vai ser a densidade do álcool. Vai ser entre uma coisa e outra, porque eu tenho os dois naquela mistura, tá? Sendo que, se a densidade da água é 1, mas eu só tenho 5% dela, o resultado não vai dar perto de 1. Então, jamais daria 0,99, né? Muito perto de 1. Se eu tenho uma coisa que a densidade é 1 e a outra é 0,8, então, o resultado vai estar entre as duas coisas, entre 0,8 e entre 1. Sendo que eu tenho mais álcool do que água, então ainda vai ser mais perto de 0,8 do que 1. Jamais vamos ter um valor maior do que esse ou menor do que esse. Sempre entre um e outro, porque são essas duas coisas que estão sendo misturadas. Então, jamais eu poderia ter como resposta 1,8, porque seria um valor que não está entre um e outro, está muito acima de 1. Então, eu jamais teria também como resposta o 0,2, porque está muito abaixo de 0,8. Então, eu tenho que ser uma coisa entre um valor e outro. Mas é qualquer número? Não. É entre um valor e outro. Se eu tiver mais de álcool, vai ficar mais para cá do que para lá. Agora, se eu tivesse mais água, estaria mais para cá do que para lá. Mas sempre entre um valor e outro. E se eu tivesse 50% e 50% dos dois? Daria exatamente no meio, que é o 0,9. Mas eu não tenho 50% de água e 50% de álcool. Não é isso. Então, não daria 0,9. Tá? Então, pela lógica, você poderia responder também. Tá? E pelo cálculo, como a gente fez. Próxima. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, em que ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. Então, um tem açúcar, outro não tem. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes cujas massas são muito pequenas, certo? Então, o refrigerante comum tem muito açúcar, então ele tem mais massa, muita massa. Então, a densidade dele vai ser maior, porque entre ele e o diet, ele tem mais massa por causa da presença do açúcar. A densidade vai ser maior, né? O diet, ele vai ter a mesma massa que o outro, né? Mas os adoçantes que não pesam muito, então vai ser uma massa, né, bem menor, porque não vai ter o açúcar, então a densidade menor. Então, entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui o quê? O comum, né? Comum e o diet, porque é sem açúcar. O comum tem maior densidade por ter o açúcar ainda dissolvido, pesando ali, né, naquele total.
mesmo que a garrafa tenha um volume igual, né? Mesmo que seja uma garrafa de 2 litros. Aquela de 2 litros com açúcar vai pesar mais, então ela tem maior densidade. Próximo aqui, da SpaceX. O gráfico a seguir representa o aquecimento de uma mistura eutética, mistura azeotrópica, substância pura, forma alotrópica. Então, a forma alotrópica é uma mistura, é uma substância pura também, né? Em que o mesmo átomo forma compostos diferentes devido à organização das partículas, tá? Mas é um material puro também. Então, o material puro ele tem uma curva de aquecimento em que eu tenho 2 patamares. Primeiro, fusão. Segundo, ebulição. Não é o que acontece ali, né? Então, não é uma substância pura, nem uma forma alotrópica, certo? A forma azeotrópica, quem lembra? Eu fui zebu. Mnemônico, né? Então, a azeotrópica tem na sua ebulição um patamar. Então, na fusão pode não ter, mas na ebulição teria. Nesse exemplo, nem na ebulição tem. Então, não é a forma azeotrópica. Na mistura eutética, eu teria um patamar na fusão. Então, na fusão, eu tenho um patamar. Então, no primeiro, eu tenho. No segundo, eu não teria. Então, primeiro patamar eu teria. Nesse caso aqui, nem na fusão tem. Então, não é uma mistura eutética. Então, ela é o quê? Ela é apenas uma mistura. Porque ela não tem um patamar nem na primeira transição, nem na segunda transição de estado físico. É uma mistura. Colégio naval. Analise o gráfico abaixo que representa o aquecimento. Então, aqueceu, vai subir, né? Fazendo as 2 transições. Resfriou, vai descer, retornando essas 2 transições. Certo? Então, aqui em A, eu tenho sólido. Em B, está acontecendo a fusão. Então, eu tenho sólido e líquido. Em C, ele já se tornou um líquido, né? Já passou pela fusão. Em D, eu tenho acontecendo a ebulição. Então, eu tenho líquido se transformando em gasoso. Em E, ele já é um gás. Em F, ele continua sendo um gás, mas ele está sendo resfriado, por isso está descendo o gráfico. Em G, a gente está acontecendo aí a condensação, ou liquefação, né? Então, em que o gás está se tornando líquido. Então, tem os 2 juntos. H, ele já passou por esse processo, já é líquido. Em I, a gente está acontecendo a solidificação. Então, é o líquido virando sólido. Né? Em J, já virou tudo sólido. Certo? Então, aqui eu tenho o aquecimento, para lá o resfriamento. Tá? Então, sobre esse gráfico, é correto afirmar que A e J são sistemas bifásicos, ou seja, que tem 2 estados físicos convivendo junto. A é sólido, J é sólido. Então, não é bifásico. É uma fase só, sólida. E e F coexistem em substâncias de estado sólido e líquido. Então, E e F a gente tem um gás. Então, também não é sólido e líquido. B, há uma liquefação da substância. Então, em B, a gente tem a fusão. Então, não é liquefação. Né? Liquefação é lá em G. Se trata de uma substância pura? Sim, porque eu tenho 2 patamares, né? Da fusão e da ebulição. E aí, no caso do resfriamento, é o inverso, né? Mas é a mesma transição, que seria a condensação e a solidificação. Então, ela é uma substância pura. Entre T1 e T2, aqui entre T1 e T2, né? Que no caso seria a C e o H. Ele está líquido. Entre T1 e T2 coexistem 3 estados físicos? Não, é só líquido, tá? Então, letra D. Próxima. O álcool utilizado como combustível automotivo, etanol hidratado, deve apresentar uma taxa máxima de água em sua composição para não prejudicar o funcionamento do motor. Uma maneira simples e rápida de estimar a quantidade de etanol em misturas com água é medir a densidade da mistura. O gráfico mostra a variação da densidade da mistura, água e álcool, com a fração percentual da massa do etanol, dada pela expressão. Tá? Então, se eu tenho uma mistura de água e álcool, né, a densidade vai mudando, depende. Se eu tenho mais água, vai ficar mais perto do valor da água. Se eu tenho mais álcool, vai ficar perto do valor do álcool, né? Então, vai ficar entre os 2 valores. Aí tem uma fórmula para calcular a fração percentual, né, em que ME é a massa do etanol, MA é a massa de água na mistura, e está tudo sendo medido na temperatura de 20 graus. Você tem um gráfico dessa densidade em função dessa fração. Supõe que em uma inspeção de rotina realizada em determinado posto tenha se verificado que 50 cm3, ou seja, 50 ml de álcool combustível tem uma massa de 45 gramas. Qual é a fração percentual de etanol nessa mistura? Então, a gente tem aqui a densidade e massa por volume. Qual é a massa do álcool combustível? 45. Qual é o volume? 50. 45 dividido por 50, né? Posso dividir, porque 50 é 5 vezes 10, né? Então, eu posso dividir 45 por 5, dá 9.
Agora eu vou dividir 9 por 10, 0,9. Então, essa é a densidade. Se olhar lá no gráfico, a densidade de 0,9, ela equivale a quanto de fração? Equivale a 55. Então, equivale a 55% de etanol, tá? Então, aqui é a parte da densidade. E aqui era a fração percentual de etanol. Então, se eu descobrir a densidade, pelo gráfico eu descubro, né, qual é a fração de etanol, 55%. Agora, uma questão da UERJ, né? Em uma experiência de misturas, né, há 3 líquidos disponíveis em laboratório, X, Y e Z. Em 2 recipientes transparentes foram adicionados volumes iguais de 2 desses líquidos à temperatura ambiente. Observe a tabela. Então, o líquido X é água, densidade 1. Líquido Y é o benzeno, densidade 0,87. Líquido Z, tetraclorometano, densidade 1,59. Então, é importante saber que essas duas substâncias são substâncias orgânicas que têm baixa solubilidade em água. Não se misturam. Tá? Então, é importante conhecer alguns nomes de substâncias orgânicas, né? Aqui tem 2 nomes, o benzeno e o tetraclorometano. São insolúveis em água, né? Não vão se misturar com a água. Tem outros também, como o hexano, tá? São solventes orgânicos também bastante usados. É bom conhecê-los, anotar quem são eles, né? Então, não se misturam em água. Tendo em vista as propriedades dos líquidos, as misturas heterogêneas, ou seja, heterogêneas são aquelas em que eu vejo 2 fases diferentes que não estão se misturando. São as representadas em. Então, se eu misturar X com Y, que é o primeiro teste dele, X com Y, a água vai se misturar com o benzeno? Não. Quem vai ficar por cima? Aquele que tem a menor densidade. Então, vai ficar o benzeno, que é o 0,87 de densidade, e a água por baixo. Tá? Não vão se misturar e ele, como é menos denso, vai ficar por cima. Então, eu jamais posso ter X em cima e Y embaixo. Eu fico, então, com Y em cima e X embaixo, que é a letra B e D. Agora, entre a letra B e D. Na letra B, ele mistura benzeno com tetraclorometano. Ambos são orgânicos, ambos são apolares, né? Com baixa solubilidade em água. São apolares. Então, ambos são parecidos. Eles vão se misturar. Então, eles não vão montar, né? Não vão fazer uma mistura heterogênea, né? Assim, X, Y e Z. Porque, na verdade, eles se misturam. Eles não vão formar uma mistura heterogênea. Então, isso aqui não pode acontecer, tá? Agora, se eu misturar X e Z, aí sim, eles não se misturam. É uma mistura heterogênea, né? E a água é menos densa que o tetraclorometano. Então, a água fica por cima. Fica X por cima e Z por baixo. Que é o que nós temos na letra D. Então, a letra D é correta, tá? Então, é importante saber que o benzeno e o tetraclorometano são substâncias orgânicas com baixa solubilidade em água, né? Porque são apolares, diferente da água, que é polar. Então, por isso, eles não têm uma afinidade para se misturar. E por isso, eles formam misturas heterogêneas, que são aquelas que têm partes diferentes observadas que não estão se misturando, tá? E aqui eu coloquei como um outro exemplo que é bom saber, do hexano também, que é um solvente orgânico. Aí aqui nós temos outra questão da UERJ. Um canudo de plástico e outro de vidro, borosilicato, possuem mesmo volume e densidades de 0,9 e 2,25, respectivamente. Tá? Então, o plástico tem uma densidade bem menor que a do vidro. A razão entre as massas do canudo de plástico e do canudo de vidro corresponde a... Então, razão é divisão. Divisão entre a massa do canudo e a massa do vidro. Mas eu não tenho a massa, eu tenho a densidade. Então, vamos trabalhar em cima disso. A densidade é massa sobre volume. Então, se eu tenho a densidade, eu também posso chegar até a massa. Né? É só eu manipular essa equação. Então, o que eu faço? Vou isolar o M de massa. O volume que está dividindo, né? Vai multiplicando. Então, fica densidade vezes volume é a massa. Pronto, agora eu sei quanto que é a massa. É só eu pegar a densidade vezes o volume. Então, a pergunta é, eu quero a razão, a divisão entre a massa do canudo de plástico, dividido pela massa do canudo de vidro. Quem é a massa do canudo de plástico? É a densidade vezes o volume dele. Quem é a massa do canudo de vidro? É a densidade vezes o volume dele, de vidro. Mas ele diz aqui, ó, que eles têm o mesmo volume. Então, maravilhoso, podemos cortar o volume de cima com o volume de baixo. Porque eles são iguais. Então, significa que a massa do canudo de plástico dividido pela massa do canudo de vidro é simplesmente a densidade do plástico dividido pela densidade do vidro. Tá? Qual é a densidade do plástico? 0,9. A densidade do de vidro é 2,25.
né? E aí, eu fazendo essa divisão, eu descobri que ele quer saber, que é essa razão, tá? Então, 0,9 dividido por 2,25, ao meu ver, pode ser resolvido assim, né? Multiplicando por 4 embaixo e em cima, porque aí eu vou ter 2,25 vezes 4, né? Eu vou ter 9. Porque eu elimino aquela vírgula ali. E 0,9 vezes 4, eu vou ter 3,6. 3,6 dividido por 9, eu posso dividir 36 por 9, ó, que dá 4. E aí eu devolvo essa vírgula do 3,6 na resposta, ficando 0,4. Certo? Que nós temos aqui, que é a letra C, a letra correta. Aqui temos outra questão da UERJ. Observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado físico de uma esfera sólida, em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro. Então, nós temos um gráfico de mudança de estado físico de uma substância pura, né? Então, se é uma substância pura, aqui em A, nós temos sólido. Em B, a gente tem a fusão, que é o sólido virando líquido. Em C, nós já estamos no estado líquido. Em D, nós temos a ebulição, que é o líquido virando gás. Então, durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico, né? É o que a gente chama de vaporização. Lembrando que vaporização é um nome genérico, mas que nós também podemos utilizar ebulição quando nós estamos usando uma fonte de calor, né, aquecendo a substância. Também podemos chamar de calefação, quando é uma evaporação rápida, quando eu jogo um material sobre uma superfície muito quente. Nós também temos a evaporação, que é lenta, né, quando nós deixamos, através da diferença de concentração, né, no ar ou no ambiente, e aí vai acontecendo um processo lento, fora da temperatura de ebulição, vai acontecendo essa evaporação, né? Então, vaporização é um nome genérico para todos esses processos, que é a passagem do líquido para o estado gasoso. Letra D. Próxima. Um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície. Ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida com 112 ml de oxigênio molecular. Então, ele significa que ele vai boiar, né, com a barriga, com essa bexiga natatória, cheia de oxigênio, né, de um gás, né? Então, o deslocamento vertical do peixe para cima, então, ou seja, ele vai sair do fundo e ir até a superfície, ocorre por conta da variação de quê? Então, se ele tem bastante oxigênio molecular, ele vai, né, ele tem menor densidade e a tendência dele é flutuar, é ir para a superfície. Então, é por conta da densidade. Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas immiscíveis, são denominados óleos bifásicos. Então, se eu tenho dois líquidos que não se misturam, o nosso sistema é bifásico. Eu vou ver duas partes diferentes nesse sistema heterogêneo. Então, observe a característica de um determinado óleo bifásico. Ele tem uma fase aquosa, que tem água, né, em que tem 30 ml, o equivalente a 30 gramas. Sim, porque a densidade da água é 1. Então, se eu tenho 30 gramas, é a mesma coisa que 30 ml. E eu tenho uma fase orgânica, né, com um solvente orgânico apolar, ou seja, aquele que não se mistura com a água. E eu vou ter 70 ml dele, mais do que água. Tem 70 ml dele que pesam 56, né, que tem a massa equivalente a 56 gramas, tá? Então, para diferenciar as duas fases originalmente incolores, é adicionado ao óleo um corante azul. Então, a parte apolar, que eu tenho 70 ml, que a densidade é menor que a da água, vai estar de cor azul, né? Então, como a gente sabe que a densidade é menor que a da água, podemos calcular aqui. 56 gramas dividido por 70 ml, né? Então, 56 posso dividir por 7. Ó, 70 é 7 vezes 10. 56 dividido por 7 é 8. 8 dividido por 10, 0,8, que é só andar uma casa para trás, né? Então, se a densidade da água é 1, né? 30 dividido por 31, se quisesse dividir, também poderia. Então, a densidade dessa fase apolar é menor. Então, ela vai ficar por cima e ela está com um corante azul, certo? Então, ó, é adicionado ao óleo um corante azul de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade pelo corante. Ah, sim. Então, o corante azul é de natureza iônica. Então, é de natureza que tem íons. Íons são substâncias que têm cargas, né? Espécies químicas que têm cargas positivas ou negativas. Então, ela é polar, como a água. Então, vai acabar que esse corante vai ter mais afinidade. Por mais que ele seja jogado no óleo, ele vai, ao encontrar a água, ele vai ter mais afinidade com a água, porque ele é polar, tanto quanto a água. Então, ele vai colorir a água, porque ele vai se dissolver naquele que ele tem maior afinidade, tá?
Então, eu vou misturar uma fase apolar, que não vai estar com corante, porque o corante vai abandonar o óleo e vai se misturar com a água, que ele tem mais afinidade. E uma fase aquosa de menor volume azul, tá? Sendo que essa parte, com maior volume, ela vai estar por cima da água, porque esse solvente orgânico tem uma menor densidade que a água, tá? Então, qual é o esquema que representa esse óleo bifásico? Então, é a letra D, porque nós temos a água com o corante azul, que é polar, em uma menor quantidade, e nós temos aqui o solvente orgânico apolar, que tem uma menor densidade por cima, porém está em maior volume, porque são 70 ml. E a água são 30 ml. Certo? Então, a melhor resposta é a letra D. Tá? Então, por mais que o corante azul tenha sido adicionado ao óleo, ele vai se dissolver naquele que ele tem maior afinidade, que vai ser a água, porque ele tem natureza iônica. Então, é bom saber que os íons são espécies químicas com carga. Portanto, obviamente, eles são polares, eles têm polos positivos e negativos. Assim como a água possui, embora não seja iônica, né? Ela tem polos, é uma molécula polar. Então, ele vai se dar bem com a água, esse corante. Tá? Então, a fase aquosa que vai ficar com a cor azul. Próximo, uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos, esse é da UERJ também, e massa igual a 4 vezes 10 a 4 kg. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma massa, 1,5 vezes 10 a 3 kg, em que a densidade da água seja 1.000 kg por metro cúbico. O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca corresponde a... Então, a barca tem que flutuar na água. Se ela tem que flutuar na água, ela tem que ter uma densidade menor que a da água. Então, eu preciso calcular a massa dessa barca, 4 vezes 10 é 4, mais um número X de carros, que pesam 1,5 vezes 10 é 3, né? Eu vou descobrir quantos carros são, né, no máximo, podem ser transportados, de forma que essa densidade aqui ainda seja menor que a da água. Então, tem que ser menor que 1.000, que é a densidade da água. Essa densidade que é a massa, ó. Botei a massa da barca, 4 vezes 10 é 4. Mais, quantos carros, né? X carros vezes a massa de cada carro, que é 1,5 vezes 10 é 3. Essa é a massa total. Massa dividido pelo volume da barca, né? Volume da barca, que é 100 metros cúbicos. Esse valor da densidade, esse resultado, tem que ser menor que a densidade da água, para que a barca continue flutuando. A densidade tem que ser menor, né? Se for maior, ela vai afundar nesse rio, né? Então, vamos calcular qual é esse valor de X carros. Quantos carros vão ser suficientes, né? Então, olha só. Esse 100 que está dividindo aqui, eu vou passar multiplicando. Então, 1.000 vezes 100, né? 4 vezes 10 é 4, mais X vezes 1,5, 10 é 3. Beleza. 1.000 vezes 100, né? Eu posso agrupar aqui, né? Vou deixar em zeros por enquanto. Certo? 4 vezes 10 é 4, mais X vezes 1,5 vezes 10 é 3. Esse 4 vezes 10 é 4, que está fazendo uma soma, eu vou passar diminuindo, né? Então, vamos lá. X vezes 1,5 vezes 10 é 3. Tem que ser menor que esse valor aqui, né? Que é 100.000. Opa, demais. 100.000 menos 4 vezes 10 é 4. E aí, a gente pode transformar tudo em notação científica ou a gente pode destransformar em notação científica. Aí, cada um faz do jeito que é melhor para entender, tá? Mas, por exemplo, esse 4 vezes 10 é 4 é a mesma coisa que 4 com 4 zeros ao lado dele. Esse 1,5 vezes 10 é 3 é a mesma coisa que 1, 5 e 2 zeros, né? Porque a vírgula estava aqui, eu andei 3 casas, ficou 1.500, certo? Aí, aqui no caso, 40.000 e 100.000. 100.000 menos 40.000. Né? 100.000 menos 40.000, 60.000. Esse 1.500 que está multiplicando, vou passar dividindo, né? Vou botar aqui ele dividido por 1.500. X tem que ser menor que isso. Esse é o máximo de carros que dá para ter para barca flutuar. Vou cortar uns zeros aqui, né? Tem 2 zeros. E aí, eu vou dividir 60 por 15, né? Aqui, ó. 600 é 60 vezes 10, né? Vou dividir pelo menos 60 por 15, fica mais fácil. 60 por 15 dá 4.
Aí ficou 4 vezes 10, 40. Então, significa que eu posso ter, no máximo, 40 carros. Porque na hora que somar a massa desses carros todos, né, 40 carros pesando 1.500 quilos, mais o peso da barca, que é 40 mil quilos, ainda vai dar para a barca flutuar, não vai afundar. Então, o máximo que eu posso ter é 40 carros. Tá? Continha completa. Certo? Outra questão da UERJ. A temperatura e a pressão afetam a solubilidade do oxigênio no sangue dos organismos. Alguns animais marinhos sem pigmentos respiratórios realizam o transporte de oxigênio por meio da dissolução desse gás diretamente no plasma sanguíneo. Observe a variação da solubilidade do oxigênio no plasma, em função da temperatura e da profundidade a que o animal esteja submetido, representado nos gráficos abaixo. Então, é um gráfico que representa a solubilidade em função da temperatura e da profundidade. Profundidade está diretamente relacionada à pressão. Tá? Então, quanto mais fundo você mergulhar, né, esse organismo estiver, maior a pressão. Tá? Então, está representado por esse gráfico abaixo. Observa aqui. A solubilidade é maior se a temperatura for menor. Porque em temperaturas altas, né, vamos dizer que aqui seja 20, 40, 60, 80, a solubilidade está maior em 20. Né? Então, valores menores de temperatura facilitam essa solubilidade. Tá? Então, menor temperatura, maior a solubilidade. Agora, esse gráfico da profundidade, ou seja, da pressão, né, envolvida, diretamente ligada à pressão, é o contrário. Quanto maior a profundidade, ó, vamos dizer aqui, ó, 10 metros, 50 metros, 100 metros, 150 metros, quanto mais profundo, maior essa solubilidade. Então, significa que maior a pressão, maior a solubilidade. Tá? Então, ele gosta de baixa temperatura e alta pressão. Baixa temperatura, alta pressão vai favorecer a solubilidade. Tá? Então, um estudo realizado sobre 4 diferentes condições experimentais para avaliar a dissolução do oxigênio no plasma desses animais apresentou os resultados. Então, ó, condição W, temperatura baixa, profundidade alta. Condição X, temperatura baixa, profundidade baixa. Condição Y, temperatura alta, profundidade baixa. Condição Z, temperatura alta, profundidade alta. Qual desses 4, né, o transporte de oxigênio pelo plasma sanguíneo foi favorecido, ou seja, foi melhor a solubilidade do oxigênio no plasma, né, no sangue desses animais? É melhor quando eu tenho a temperatura baixa e a profundidade alta. Então, é no esquema aqui W, né, no experimento W. Foi melhor resultado. Vamos à questão número 30, a última questão. Um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de uma solução aquosa saturada de sal de dissolução exotérmica, utilizando como soluto um dos 3 sais disponíveis em seu laboratório, X, Y e Z. A temperatura final da solução será igual a 20 graus. Observe as curvas de solubilidade dos sais em gramas de soluto por 100 gramas de água. Então, aqui medir sobre a solubilidade em função da temperatura. Tá? Beleza. A massa de soluto necessária em gramas para o preparo da solução equivale a... Então, eu quero fazer uma solução de 1,1 kg. Certo? Então, é a solução, ou seja, já é a mistura do sal com a água. Tá? Ele me diz que essa dissolução é exotérmica. Significa que é uma solução que gosta de que se solubiliza melhor em temperaturas baixas. Tá? Então, em temperaturas baixas, ela se solubiliza melhor. E que a temperatura final da solução vai ser 20 graus. Então, 20 graus. Então, qual dessas substâncias se solubiliza melhor em temperaturas mais baixas? É a X, ó, porque ela está aumentando. Quanto mais baixa, a curva aumenta. Né? 20 graus é um valor, 10 graus aumentou a solubilidade. 0 graus aumentou mais ainda. Então, ela é uma solução, uma dissolução exotérmica, né? Que em temperaturas mais baixas, ela melhora. E ele diz que vai usar 20 graus. Então, aqui 20 graus. Certo? Então, essa solução X, ela usa 10 gramas do soluto a cada 100 gramas de água. Certo? Então, significa que se eu usar 1.000 gramas de água, eu vou usar 100 gramas de soluto. 10 vezes mais. E se eu usar 1.000 de água e 100 do soluto, eu justamente tenho 1.000 mais 100, eu tenho 1.100 gramas.
que é a mesma coisa que 1,1 quilogramas, certo? Então, eu vou precisar utilizar 100 gramas de soluto para o preparo dessa solução. Então, é isso. Finalizamos a nossa primeira lista.